Começa agora Decretos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento Brasil! Estamos começando mais um Decreptus Podcast, o PupQuest da família brasileira, o Brothercast dos Parsocasts. E hoje eu tenho comigo aqui a presença do meu amantíssimo, do meu idolatrado, do meu marechal, menino TBRM, do Brazilian Rafael Mordente. E aí, Mordes, como é que você tá, filhão? E aí, João, beleza, cara? Tudo jóia, né? Bom momento aí pra quem tá ouvindo. E é isso, cara, começamos mais um episódio muito louco aí, com as doideiras, tá ligado? Eu tô ligado, porque as doideiras a galera conhece, e eu também. E, cara, sempre que alguém fala que não tá ligado, eu já começo isso, ou eu lembro do Tonho, tá ligado? Sim. Será? Tá ligado? E se o Tonho estiver ouvindo, cara, um grande abraço pro Tonho, pra Karina, pro Mosca, pra todos os meninos da Horda Agaurês, cara. Representantes máximos do metal extremo e super progressistas aqui em Minas Gerais. Pessoal que eu amo de paixão, nossos amigões do podcast da vida. Um beijo pra todos eles. E, Mordes, antes de eu entrar no episódio, cara, eu tenho só que te contar uma coisa hoje, cara, porque assim, as pessoas talvez, tirando a ABIN e a Polícia Federal, não acompanham o nosso chat de WhatsApp, né? E elas estão perdendo, né? Porque, como já disse o jornalista Gunther, se as pessoas soubessem o que acontece no nosso chat de WhatsApp, elas literalmente ficariam enjoadas, cara. Não é uma questão tipo assim, talvez elas ficassem enjoadas. Não. Tem coisas no nosso chat de WhatsApp que fariam não uma cabra, mas um ibex vomitar. E se você não sabe o que é um ibex, cara, você, por favor, entre no Google agora e procure ibex, cara. O ibex é um dos animais mais majestosos e legais da Terra, cara. Mas de qualquer jeito, cara, eu divaguei muito aqui. Você tá tomando refrigerante? O que tá acontecendo com você? O que foi isso, cara? I'm high on Jesus. Você começou mandando abraço pra, tipo, pessoas próximas estilo Faustão, que eu inclusive concordo, moçada sim. Toda aí, fica meu abraço também. Mas aí, do nada, você começa a falar, e de repente você tá falando do ibex. Porra, cara. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que um podcast tão cultural como o Decrépito, quando as pessoas querem cultura, cara, elas buscam o Decrépitos, né? E isso é um fato. Né? Então, assim, eu acho que num podcast tão cultural quanto o Decréptus, cara, se a gente não falar de metal mineiro e da fauna dos Alpes nos primeiros 5 minutos, cara, as pessoas simplesmente vão ficar decepcionadas demais. É isso que eu penso, cara. Ok. Ok. Você é burro, cara, que loucura. Senta que lá vem a história. SSX é digital, oh yeah. SSX é digital, internet, website, SSX é digital. Ok, voltando com o nosso episódio de hoje. Para as pessoas que ainda não perceberam, né, pela conjunção entre bandas de metal mineiro e ibex, né, a gente obviamente vai falar hoje sobre coisas que a gente faz no nosso trabalho para evitar trabalhar. Eu acho que ficou claro demais, talvez tenha, né, entregado muito tópico nessa primeira parte. Não sei o que você acha, Mordente, se eu devia ter sido mais discreto.
Mas esse é um... Guardado um pouco mais a... Podia ter guardado pra surpresa, né, cara? Ficou meio... Foi tipo, sei lá, os piores filmes do Shyamalan. Foi tipo A Dama da Água. Eu acho que você podia ter revelado menos. Entendo. Eu peço desculpa a todos os ouvintes, eu não me segurei, porque o tema me é muito caro, né? E eu quero falar uma outra coisa com os ouvintes também, que é o seguinte: a gente fez aquela nossa super live da alegria, que acabou virando um episódio, né? Inclusive, muito obrigado a todos que participaram e todo mundo que mandou pergunta. A gente teve tipo umas 200 e tantas perguntas, deve ter tipo umas 2, 3 semanas atrás. E nessa live o pessoal falou com a gente: gente, vocês têm que chamar mais meninas. E a gente chamou, mas aí deu tudo errado na questão de schedule. Esse episódio era para contar com a presença de nossa querida Joleana, vulgo Jusão, né? Porém, se não obstante, ela estava viajando pelo mundo afora como uma jet setter, né? Sim. E aí ficou super pequenos para nós não jet setters. Exatamente. Né? Porque na hora que ela percebeu que as nossas fotos não são curtidas pelos príncipes da Inglaterra e os filhos do Will Smith, ela decidiu continuar com os outros jet setters. Exatamente. Se eu não me engano, ela tá esquiando em Gstaad com o Bono, com a Chloe Sevigny e, por algum motivo, com... eu não sei. Eu não sou um jet setter, eu não sei. Cara, você falou da Chloe Sevigny, cara. Eu sei que você pensou na mesma coisa que eu pensei, os vídeos daquele cara que imita a Chloe Sevigny, cara. Sim, imita é um termo até... É o que o cara imagina que a Chloe Sevigny é. Provavelmente quando ele tá loucão de absinto. Bicho, aquilo é uma das coisas mais transcendentais que a contemporaneidade, né, aquele é muito bom. Nos ofereceu. Pois é, eu fiquei sem celebridades ceneiras de jet setters pra poder colocar e realmente fazer a... Não, mas eu acho que você escolheu a melhor possível, cara, que eu jamais lembraria, mas agora que você falou, na hora que a gente desligar, que é a primeira coisa que eu vou ter que fazer é ver 20 vídeos daquele seguido, cara. Sim! É igual o dia que a gente ficou 2h30 vendo em loop Batata Show e a gente não conseguia se comunicar, a não ser por grunhidos, cara. Sim. Que inclusive foi um dos melhores dias, cara. Alguém realmente fez um vídeo de 10 horas de Batata Batata Show é muito bom, cara. Cara, eu fico imaginando que o Maurício Matar em algum momento chegou em casa e falou: gente, que sequência louca de decisões que foi essa que me trouxe até esse momento, né, cara? Sim, que trampo que foi esse? O que aconteceu aqui, né, cara? Tipo... Ligando pro empresário, ele assim, bro, como assim? Não, e ao mesmo tempo, cara, tipo assim, pô, é o cara que fez Batata Show, né, velho? É um bagulho que transcendeu, né, cara? Sim, deu todas as voltas, rolou o efeito quântico no negócio. Ele, de alguma forma, ele reapareceu em 3 dimensões até após ter, tipo, atravessado todas as dimensões possíveis no bagulho. Era isso que eu ia te falar, cara. Ele deu uma volta de, tipo, 1 bilhão de graus nas 27 dimensões, né, cara? Porque, tipo... E voltou na nossa, tendo absorvido tudo aquilo e entregando pra gente aquela coisa tão simples e ao mesmo tempo tão espetacular. Eu tenho certeza, cara, que no dia que foi feito o Batata Show, cara, se os cosmoastrólogos estivessem medindo a entropia e a matéria negra e a antimatéria do nosso universo, cara, deu um pico gigantesco, cara. Sim. Quando rolou o Batata Show, cara. Sim. Porque, tipo assim, muito da matéria do nosso universo escapou em todos os buracos negros naquele momento mágico, cara. Sim. E foi parar exatamente onde ele tava ali na hora. Exatamente, cara. Tocando Batata. Mas assim, tentando voltar pro nosso episódio, eu já consigo imaginar o Bayer ao mesmo tempo rindo e puto. Cara, não, deixa eu sair em defesa nossa, que o episódio é sobre coisas que a gente faz pra evitar trabalhar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o Decréptos é um trabalho. É o nosso trabalho, também. Então a gente tá evitando trabalhar aqui no Decréptos. Nós estamos ativamente atendendo a proposta da pauta, então assim, acho que
Não tem o que discutir. Eu acho que é natural esse tipo de digressão. Eu não sei nem se a palavra digressão existe de fato, mas esse tipo de tangente vai acontecer porque a gente tá evitando trabalhar nesse episódio. O que a gente faz, né, em nome do nosso próprio podcast, da seriedade com a que a gente leva o tema, né? Exatamente. Então, assim, toda a digressão aqui, ela é científica. Exatamente. Né? Então fica ressaltado esse importante viés aqui do nosso trabalho metodológico. Mas assim, voltando ao começo do tema, uma coisa que eu acho que é super importante a gente dizer é que tudo que a gente vai relatar aqui hoje não são casos nossos, são casos dos nossos priminhos, não é mesmo, Mordente? Sim, nossos priminhos. Né, que a gente ouviu falar que fizeram isso durante o expediente de trabalho, que a gente quer deixar bem claro que a gente condena tudo o que a gente vai falar aqui, que a gente não recomenda que ninguém faça, e que a gente está falando exatamente as coisas horríveis que os nossos priminhos fizeram, para que você não se torne uma pessoa horrível como os nossos priminhos. Exatamente. Né? Então, assim, na verdade, em última instância, a gente está fazendo aqui um serviço público. Sim, acredito eu que seja uma definição perfeitamente cabível. Então, Mordente, muito ironicamente, né, os nossos primos sempre acabaram trabalhando nos exatos mesmos trabalhos que a gente trabalhava. E partindo dessa estranha coincidência, para uma facilitação metodológica, às vezes a gente vai acabar falando, eu fazia isso, mas era eles, né? Então eu tô clarificando isso aqui para que não tenha nenhum problema depois, sacou? Sim, já é uma situação mais complexa, tipo filmes bons do Shyamalan, tipo Fragmentado. Obrigado. Inclusive, por falar no Shyamalan, cara, você viu que vai sair, tipo, um filme Glass. novo dele, o Glass, tipo a continuação, né, cara? Tipo... Tô pilhadaço. Eu detestei o Corpo Fechado, mas... Eu gostei de Corpo Fechado, mas assim, sabe aquele que você, assim, tipo, ok, sacou? Tipo assim, não é o pior do Shyamalan, não é o melhor do Shyamalan. Eu adorei o conceito do Corpo Fechado. Sim. E a execução é meio... sacou? Mas, por exemplo, assim, isso é um problema de vários filmes do Shyamalan, cara, porque, tipo assim, é difícil não gostar de um conceito dele, né? Sim, ele realmente bola coisas... E eu acho que o foda atraentes. É isso dele, sacou? Exatamente por isso. Porque, tipo assim, como o conceito sempre é do caralho, você cria uma expectativa muito louca. Sim. E aí, no fato disso ser meio que uma sequência, né, assim, tá dentro do mesmo universo já previamente conhecido, eu acho que isso baixa um pouco a expectativa, e como o trailer é muito bom, a gente fica com uma expectativa boa, porque, tipo assim, eu já sei qual que é o conceito. Sim. Então, como a execução tá parecendo legal, parece que vai ser legal. Aí eu boto fé também. Eu acho que o que tinha pra ser apresentado já foi muito bem apresentado, e agora acho que o pau pode quebrar um pouquinho. Que eu acho que é o que ele sempre fica devendo. Rola uns quebra-pau, mas, tipo assim, o quebra-pau não corresponde tanto ao que você imagina. Então, assim, eu acho que dessa vez, acho que rola de rolar um quebra-pau sinistro. Né? Mas, assim, vamos esperar e torcer para o melhor. Sim, certamente. Voltando lá ao episódio, né, os nossos primos que tiveram as mesmas exatas experiências de vida do que nós, porém sem nenhum tipo de ética, muitas vezes cometeram atos horríveis durante os seus trabalhos que nós sempre reprovamos e sempre admoestamos eles a buscarem o caminho da paz e da retidão. Sim. Não é verdade? Certamente. Agora nós vamos passar a narrar esses atos horríveis. Cara, se tem uma coisa que eu vou usar a persona do eu pra não expor eles demais. Que eu lembro que foi a primeira coisa que eu fazia em ambientes de trabalho pra não fazer exatamente o que eu deveria estar fazendo, era ler. Só que o meu primeiro ambiente de trabalho era um ambiente de estrita leitura. Então ficava super difícil na época, porque na época não tinha... tipo assim, celular você não tinha como ler no celular. Celular basicamente tinha números e algumas músicas em MIDI. E tipo, eu trabalhava numa hemeroteca, ou seja, com jornais gigantes de uma época. Então quando eu não queria fazer meu trabalho, cara, isso é a coisa mais idiota do mundo, eu pegava jornais de outras épocas pra ler. E eu basicamente estava fazendo o meu trabalho, porém me atrasando ao mesmo tempo. Só que era super divertido, cara.
Porque, tipo, minha diversão... Tipo, eu tinha que ver os jornais muito antigos. Os jornais muito antigos, né? Como o Brasil é um país que é conhecido mundialmente pelo seu amor à pesquisa, você imagina o estado de conservação dele, né? Sim. Então, tipo assim, ele tem micróbios que se alimentam de policróbios e macróbios que se alimentam desses micróbios menores. A maior parte daquilo ali praticamente acabou de sair da água, inclusive. Sim. Tem uma história biológica. E aí, cara, eu adorava pegar jornais do começo do século passado pra ver propagandas, cara. Uhum. Porque as propagandas eram muito nada a ver e tipo, cabulosas, tá ligado? A estética a estética dessa época, quando a gente olha hoje, é meio tétrica, saca? É um negócio que você Sim. olha, que você não sabe, que... Não, cara, e assim, é isso. Tudo que a gente aprendeu com o tempo, que é errado de se fazer, é basicamente o que essas propagandas se baseavam pra fazer. Sabe, se você tivesse, tipo assim, um manual de como não se comportar com nenhum outro ser humano em nenhum lugar nunca, ele podia ser simplesmente essas propagandas printadas, cara. Como assim, cara? Eu vou te dar o exemplo de algumas que eu lembro muito bem, cara. As propagandas, basicamente, elas se baseavam em estereótipos bizarros e elas levavam esse estereótipo bizarro até o último grau possível e propunham a solução menos saudável do mundo para esses estereótipos. Tinha uma que era o seguinte, cara. Era uma moça toda bonitinha, só que ela era mais gordinha. Aí ela tá, tipo, num bondinho sentada sozinho. E aí, assim, ninguém... E aí, literalmente, cara, ninguém quer se sentar com uma mulher que não é atraente. Esse era o primeiro quadro da propaganda. É, tipo, é o bagulho mais absurdo do mundo. Caralho. Aí no segundo, cara, tinha ela mais magra e falando: substitua o seu almoço e o seu jantar pelas cápsulas não sei o quê. O louco, bicho. Bicho, é tipo assim, parte 1, preconceito, parte 2, anticiência que provavelmente te levará à morte. Essa era quase que uma fórmula mística dessas propagandas, cara. Sim. Sacou? Então, tipo assim, tinha lá, aí tinha uma, cara, que era cabulosa, cara. Que era cabulosa, cara. Tipo, você tem fantasmas no seu sangue? Cheira de cocaína. Não, mas é uns bagulho que chega nesse nível, cara. Tinha uma, cara, que era tipo assim, uma criança triste num canto e um tanto de crianças apontando pra elas. E essa criança já era o exato contrário, ela era magra demais. Você entendeu? E aí, tipo assim, como é que era? Os guris não querem brincar com o raquítico. E aí, do outro lado, cara, tipo assim, dê biotônico Fontoura pro seu filho. E assim, basicamente, depois que eu comecei a pegar isso e eu comecei a rir alto demais, as outras pessoas que pesquisavam lá também foram meio que lá ver o que era, porque era tipo 3 pesquisadores de cada vez, e virou a diversão da galera parar 1 hora por dia pra sair caçando coisas absurdas em propagandas antigas, cara. Cara, isso é praticamente uma sketch escrita e dirigida pelo Kevin Smith. Não, cara, tipo assim, basicamente, eu posso falar de 2 formas. Ou tudo que você não deve fazer hoje em dia em relação ao humor, ou como popularmente as pessoas chamam, filmes do Adam Sandler na Netflix. Cara, nossa, bicho. Não, e é um negócio bad, tá ligado, cara? Bad, sabe? Quando você ri de incômodo, cara. Você fala assim, não é possível. Aí os caras falam assim, não, e a gente literalmente juntava e aí, tipo assim, um gritava, caralho, achei uma mais cabulosa. Então, assim, o primeiro grande jogo que rolou no meu trabalho, e era um trabalho, assim, né, que a gente ainda tava livre de internets, foi esse, cara. E esse trabalho e isso foi um jeito demais de conseguir, assim, mitigar a mais-valia do patrão, sacou? Ah, cara, é foda. Eu trabalhei em 2 repartições na minha vida.
Uma eu estagiei, a outra eu trabalhei mesmo. Cara, no estágio era muito complicado porque, assim, eu via o pessoal todo ao redor ativamente tentando achar alguma coisa pra fazer por puro e simples tédio. Porque eu passei, acho que 6 meses lá, estagiando, alguma coisa assim. 3 a 6 meses, alguma coisa. Eu sei que foi dentro de um ano, mas eu vi o pessoal desesperado pra fazer. Então, assim, sempre... verdade, tem que levar tal coisa em tal lugar. Aí, tipo, virava uma briga pra ver quem ia. E tinha, tipo, absoluta e total falta do que fazer, né, cara? Total falta do que fazer, cara. E, assim, não é que não tinha, porque no fim das contas também, muito parecido, eu parava pra ler. Então como eu trabalhava num setor que lidava com informação e passava um pouquinho por coisa turística, assim, e tudo mais. De vez em quando ligava, de fato, alguém querendo saber alguma coisa, e era muitas vezes coisas que eu sabia de cor, que eu já tinha lido e relido, eu tinha levado pro banheiro, cagado, meia hora cagando e lendo o negócio, e lendo à toa na mesa lá que o pessoal tacava jornal e café. Então, era uma coisa meio compartilhada, assim. Eu só tinha, tipo, 2 caras lá que de fato, pra eles, ficar sentado mesmo, não vou inventar nada, não. Se aparecer alguma coisa eu faço, não aparece desde 1973, tá de boa, então. Mas coisas assim, quando eu fui trabalhar na repartição mesmo, já mais velho, cara, era foda porque, assim, você tinha de fato que cumprir um horário lá, né, tudo no formato convencional. E assim, a minha área profissional, a minha área de formação é uma profissão, né, futurista, que é escrever. É a profissão do futuro, todo mundo sabe disso, né, tá coisa nova aí, que o pessoal não entende direito. Mas o fato é que quando eu fui parar na segunda repartição, eu tava consertando o computador. Fui parar, como era auxiliar administrativo, então, assim, era nível 2º grau. Então, você meio... Qualquer que fosse o setor que você tivesse, você ia basicamente grampear coisas e, sei lá, tipo, organizar HD dos outros. E aí me viram consertando um computador lá, falar, cara, nós vamos botar o celular e tal. O cara saiu, fui parar lá. Já devo ter contado isso antes. Mas, ao longo do tempo lá, cara, era muito bom porque, assim, era uma sala separada, eram, né, computadores melhores... tão individuais também, claro, mas melhores. E frequentemente a gente matava tempo lá jogando Counter-Strike, que era muito divertido. Em algumas ocasiões, todo mundo no setor parou pra jogar, esqueceu da hora do almoço e meio que continuou jogando. Então teve uma ocasião que realmente o pessoal deu uma pirada. E Counter-Strike era muito bom. Me lembrou também de quando eu estagiei na minha faculdade, que no final do semestre já não tem mais aluno lá, tipo assim, tá só o pessoal que tá de dependência e um outro professor que atrasou coisa e que tinha que ainda que fazer corres dentro do prédio lá. Então a gente tinha o período da noite ali, que seria o horário das aulas noturnas, não tinha ninguém, não tinha nada pra fazer. O pessoal fazia uma vaquinha e comprava um monte de jogo pra jogar em rede local. Instalava, pegava um laboratório inteiro, instalava nas máquinas e jogava, e rolava bolão, rolava negócio de aposta. O trem não virou um cassino porque não é necessariamente jogos de azar, era jogos de habilidade mesmo, mas virou uma zona, cara, porque o pessoal começou a ficar animado pra ir. Na época, que a galera pirava pra ir mesmo. Não, porra, hoje vai rolar um counter. E muitas vezes passava das 10h30, eu já emendei rolê que eu fui parar na obra depois, e eu fui parar lá, assim, já era quase meia-noite, já assim, com o rolê começando a esquentar, e eu vindo direto da faculdade, porque eu fiquei lá jogando FIFA e Need for Speed com a galera, e de vez em quando tomando uma cerveja. Mas, tipo assim, era muito, cara, era muito divertido, é foda que aí você lembra e fala, porra, muito divertido. Condenável especialmente porque meu priminho tinha 11 anos de idade. Sim. Mas divertido. Cara, você falou de jogos no ambiente de trabalho, cara. E eu já tive alguns jogos maravilhosos, né? E por eu digo, obviamente, né, meu primo que não tem nenhum tipo, né, de decência, ousaria dizer, né, protestante,
porque eu e o Mordente, todo dia antes de trabalhar, a gente acorda 6 horas antes de ir dormir para reler a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Depois a gente ajoelha sobre bagos de grão de bico que doem muito mais do que os de milho, né? Sim. E a gente lê uma passagem dos comentários da Bíblia de Zwinglio, né? Pra gente chegar humildes e focados, né, no nosso serviço, para poder produzir mais valia para o nosso patrãozinho e depois voltar para as nossas cooksheds, né, que esse é o nosso dia a dia de serviço. Porém, esse primo meu, que é uma pessoa horrível, ele teve 2 jogos de trabalhos, cara, que eram os melhores jogos possíveis. O computador, né, tinha uma rede que era super vigiada, então não rolava, ao contrário do que você rolava de fazer rede, e para fazer rede local era muito difícil, porque a gente ia ter que mudar os computadores fisicamente de lugar. Então o que a gente fazia? Em vez de tirar um break pro cigarro ou um break para fazer um lanche, a gente tinha 2 horas do dia que era o break de tentar zerar LFoot 98. Justo. Sacou? E aí, tipo assim, era basicamente um marmanjo ligando pro outro, falando, deixa eu te falar, eu tô com uma dúvida aqui em referência àquela licitação. Sacou? E o outro, tá. Vou ligar pro fulano e a gente já tá colando aí, entendeu? E aí a gente ia pra um computador onde a gente conseguiu instalar um LFoot 98 no disquete, porque, né, computadores antigos de repartição pública sempre tem os melhores drives, né, cara? Sim. E a gente tentava ativamente zerar o LFoot 98, que a gente começou na 4ª divisão com o Fortaleza, cara. Rolou? Conseguiram? Conseguimos, cara, conseguimos. Levamos ele até a 1ª divisão, ganhamos tudo, o time tava completamente milionário, os bichos só 95 pra cima, rios de dinheiro sobrando, a gente conseguia ganhar jogando de 3-4-3 todas, sacou? Era lindo, cara. Esse foi o primeiro grande jogo que eu tive em ambientes de serviço e que era uma coisa, assim, maravilhosa, era um momento de puro ludismo. E o segundo... Fala. Perdão. Não, o segundo jogo que a gente tinha, cara. E esse era só engraçado porque era muito triste, cara. A gente tinha um colega, cara, que a única justificativa pra ele dormir tanto no serviço é narcolepsia. Sabe, quando chega um momento que você fala assim, isso não pode ser só desinteresse e mau caratismo funcional, isso tem que ser clínico. E aí, depois de muito observar, cara, como ele, além de tudo, ainda chegava atrasado, porque provavelmente ele tava dormindo no caminho, sacou? A gente começou a fazer um bolão, cara, que era uma bolsa semanal de apostas de qual ia ser a primeira hora que ele ia dormir. Porra. E aí, tipo assim, literalmente, a gente tinha um Excel disso. E aí todo mundo chegava de manhã e fazia as apostas do dia. No final da semana a gente fazia uma tabela e a gente tinha um grupo de e-mail pra dividir essa tabela. Yahoo Groups pra ir atualizando, sacou? Caralho, cara. E, cara, tipo assim, era um momento de glória quando acontecia, sacou? Porque era literalmente, sacou? Tipo assim, começou, já ia começando um ligando pro outro, porque, tipo assim, trabalhava perto de mim, sacou? Uhum. Só que aí sempre rolava de, tipo assim, um ir visitar o outro, um ter que levar, porque, tipo assim, numa divisão maior, muitas vezes a gente realmente tinha que se visitar por questões de trabalho mesmo, sacou? Então, tipo assim, tô com um documento aqui, preciso levar pro fulano. De fato, tem uma licitação aqui, tem que ver com fulano. Eu, por exemplo, fazia o registro das empresas, sacou? Aí eu, tipo, pô, terminei o registro da empresa tal, fulano tá precisando disso pra olhar não sei o que, a fase primária de um pregão, o setor básico precisa disso pra não sei o que, o setor de arquitetura precisa de não sei o que. E a gente ia se distribuindo essas coisas ao longo do dia. Então, tipo assim, sempre que rolava, cara, já era aquela ligação pra 7, 8 pessoas diferentes. Hoje foi 10h34, hein? 10h34. Caralho, cara. Eu... E assim, cara, esses momentos eram legais, cara, porque eram momentos que, tipo assim, a gente dava uma desanuviada, sacou? E não prejudicava a produtividade do trampo, sacou? Tipo assim, as coisas saíam, mas ao mesmo tempo elas saíam de uma forma leve e deliciosa, cara. Sim, sim. Isso eu entendo muito bem. Eu acho que eu nunca fui improdutivo. Acho que as coisas que eram difíceis pra mim realmente me tomavam todas as energias, porque eu não
nunca quis pegar um negócio. Tipo assim, na época de consertar computador, que eu fui parar lá por acaso, tinha umas máquinas, né? Toda vez que você tem um parque com muito computador, você sempre tem aquelas máquinas que, tipo assim, porra, essa aqui é uma merda de mexer. Tipo assim, rotatividade alta. Todo mundo que trabalha ali, trabalha 3 meses fazendo as coisas de um jeito, aí 3 meses depois tem alguém fazendo de outro jeito. E eu pegava essas cascas grossas tudo, que entra também numa categoria que eu acredito ser uma categoria muito sui generis dessa coisa de ócio no trampo, que é você evitar trabalhar trabalhando. Sim, então, sim. Assim, cara, eu tenho um caso maravilhoso disso depois, cara. De evitar trabalhar trabalhando, cara. Pois é, teve uma época nesse tempo, nessa repartição, que chegaram computadores novos. Então, assim, muitos deles iam ser doados ou reaproveitados em alguma outra repartição, né? Pouquíssimos deles realmente iam ficar entulhados em depósito e etc. E por causa disso, tinha 2 missões cruciais para fazer, e assim, por mais que todo mundo ali na equipe fosse muito diferente uns dos outros, na hora que o bicho pegava, inclusive o gestor da área caía para dentro mesmo. Era super desorientado, super elétrico e não é imprevisível, mas tipo muito elétrico, tipo assim, o dispêndio de atenção muito curto, mas não era um cara regão que faz aí, eu não, tipo, pegava pra fazer também. Aí tinha 2 coisas, que era pegar as máquinas novas, formatar e fazer aquela papagaiada, meter o Windows, meter Office, aí tem uns programas específicos que só aquela repartição usava, blá blá blá, aquela putaria toda. E de outro lado tinha pegar as máquinas velhas e basicamente limpar, faxinar, ver se tem placa velha que não tá usando, guardar, tirar as placas que são boas e reaproveitáveis, trocar, etc. Fazer coisa, tipo assim, trampo de hardware puro e simples. E aí eu falei, cara, nem fudendo que eu vou ficar trancado dentro daquela sala, formatando, tipo assim, 14 computadores por dia, saco? Nem fudendo, não, eu vou consertar. Aí eu virei pra galera e falei, então eu vou pegar os velhos. Na hora, assim, na hora que deitaram a situação, eu falei, cara, eu vou pegar os computadores velhos. Todo mundo olhou, uai, que ótimo, que ninguém queria. Eu totalmente queria. E aí eu tive a oportunidade de ouro de ir para uma área do prédio, que era a área do andar, que era a área de fumante, antes de, tipo assim, fumantes terem que ir pra fora do prédio, lá embaixo. Tinha uma área separada. Então eu ia pra lá, fui lá, cara, comprei um maço de cigarro, o cara deu uma xerifada, me deu um pacote de máscara, com as máscaras de médico, e um par de luva, um saquinho de par de luva também, e fui, tipo, mexer nos bagulho lá, e ficava de boa, cara, tipo assim, ouvindo som, sacou, botava um sonzinho no fone, fumando cigarro, tal, tomando café, consertando o computador, enquanto o pessoal, nossa, cara, os programas que a galera tinha que instalar, era só bagulho infernal, sabe? Você já mexeu em repartição, você sabe a natureza de programas que eu tô falando, que não é só simplesmente clicou 2 vezes, ok, instalou, não. Tipo assim, você tem que ir não sei onde, configurar, e você tem que abrir um trem no Windows, pra fazer não sei o que, blá blá, pra poder habilitar, pra você instalar, sabe? Esses passos muito específicos. E eu falei, cara, eu vou correr disso. E eu passei uma semana muito sossegada, cara, isoladão na minha lá, só pitando, ouvindo som e tipo assim, desmontando, fazendo desmanche, basicamente, com a maquininha de soprar poeira. Então, foi muito bom porque eu realmente evitei muito trabalhar, porque todas essas máquinas poderiam, tipo, ir sujas, do mesmo jeito que elas vieram sujas. Elas podiam ir embora sujas. Falei, quer saber? Não ia fazer diferença absolutamente nenhuma pra ninguém, né, cara? Nenhuma. Falei, cara, quem quer que vai receber um negócio legal. Eu tô fazendo uma coisa legal ao mesmo tempo que eu tô fazendo uma coisa horrível, que é deixar o resto da equipe se afogar em gigas e gigas de programas insuportavelmente chatos. Mas eu tô fazendo algo legal pra... Mas eu vou fazer isso e foda-se, né, cara? Tipo assim, foda-se, mas ao mesmo tempo eu tenho uma noção de pra onde essas máquinas vão e o pessoal vai apreciar. Tipo, receber a máquina com cara de nova, saca? Não, achei muito justo.
Então, assim, foi. Acho que é o meu melhor exemplo. Até o momento, meus priminhos não fizeram nada de condenável, assim. Não, os meus também, não muito, né? Talvez a gente devesse ter procurado a pessoa e ter avisado pra ela, olha, cara, eu não sei se você sabe, mas você dorme muito. Isso talvez seja uma doença. Sim. É verdade. Esse foi um erro que eu hoje em dia vejo e que eu penso assim, porra, talvez devesse ter feito isso. Sim. Sacou? Mas aí tá. Deixa eu te contar um caso maravilhoso de não trabalhar trabalhando ou de trabalhar não trabalhando. Uhum. Há uma certa feita atrás, eu trabalhei para uma empresa da área imobiliária. Uhum. E aí, cara, essa empresa meio que tava se juntando a um grande grupo imobiliário, e aí tava rolando meio que uma fusão, assim, sacou? Então, tipo assim, várias coisas desse grande grupo imobiliário estavam indo pra casa dessa empresa, que era uma casa gigantesca, pra servir tipo de lugar de guardar mesmo, entendeu? Um tanto de papel, um tanto de coisa assim. Depósito, um arquivo. Um depositão, um arquivo morto, assim, de coisas totalmente nada a ver e assim, e que não tinha nada, coisa com coisa, assim, sacou? Tá vendo, tipo assim, literalmente, assim, tonelitros de papel que ninguém sabia o que era, e eles estavam guardando, até que um belo dia, tipo, o mercado tava super em baixa, assim, e eu trabalhava tanto com a venda e locação, como com captação, que é você sair e tirar foto dos caras que quer alugar e tal, pra montar no site, essas coisas assim. E aí, tipo, o mercado tava mega em baixa, e aí tinha um pessoal que era mais experiente de venda, que ficou com venda, e aí ficou com captação, eu e um outro menino, mas tipo assim, tinha tipo, sei lá, 4 dias que a gente tava pilotando um Globo.com violentíssimo e um Orkut violentíssimo, porque não tinha captação pra fazer. E aí, tipo, o presidente, o chefão lá da empresa, decidiu que a gente ia organizar as caixas de papel, até porque, tipo, eu era formado em história e o moleque tinha feito administração, então ele tinha noção de arquivo, eu tinha noção de arquivo, sacou? E ele falou assim, pô, vocês dois são super qualificados, né, pra ficar olhando pro teto, por que vocês não vão lá e organizam tal? Porque aí se um dia a gente precisar, tal, a gente já fica sabendo. Aí beleza, cara, tipo assim, nós fomos pra lá e, tipo assim, era uma quantidade bem grande de papel, mas pelo menos ele vinha em caixas, então assim, a partir do momento que você descobriu o nexo da caixa, meio que não tinha nada muito perdido dentro da caixa, sacou? Não é tipo assim, tem uma caixa que tem tipo notas fiscais e tipo contratos de compra e venda, sacou? Tipo assim, se tinha contrato, se tinha contrato de locação, era contrato de locação, era tudo muito certinho, só que tipo, nenhuma caixa tinha escrito nada, e era um quarto do tamanho da sala da minha casa, que você conhece, ou seja, um quarto, assim, até bem grande, com caixa até no teto, sacou? Então, assim, metade do quarto com caixa até no teto. Então era coisa para um caralho. Nossa, eu tô tentando fazer uma imagem a mental. quantidade de papel que é isso, né? Era coisa pra caralho. Só que, tipo assim, era aquele negócio, era muita coisa, mas era aquelas caixas arquivo grande. Então, assim, na real, não tinha mais do que 100, 120 caixas, sacou? Uhum. Então era um negócio, assim, que era grande, mas não era tão difícil quanto aparentava. Deu pra entender mais ou menos o rolê? É muito volume e pouca complexidade. Exatamente. Okay. E aí, tipo assim, o resto do quarto já estava mobiliado com os arquivos, né, com os móveis que iam fazer os arquivos. Era aqueles arquivos com aquela rodona, tá ligado? Que vai caminhando de um lado pro outro. Então, assim, era só a gente decidir o que ia ser, tinha espaço bastante e tal. Aí, beleza, a gente foi pra lá e falando com a puta preguiça do cão, né, esperando, assim, sinceramente, que alguém, né, quisesse alugar ou vender rapidamente, pra gente poder ir pra rua, pegar o carro e ir conversando, porque, tipo assim, essa parte do serviço era muito legal, sacou? Tipo assim, você ir na rua, conversar com as pessoas e tal, tipo, você não ficar só preso no escritório, tá ligado? Porque era um trabalho que era de muito escritório, mas também tinha toda uma parte fora do escritório que dava um alívio da parte de escritório. Porque a parte do escritório é uma parte meio tensa, porque, tipo assim, se você tá no escritório é porque não tá rolando nada e você não vai receber comissão, sacou? Então o escritório era um rolê meio triste, ninguém queria estar no escritório. Mas aí, beleza, começamos a organizar as paradas e, tipo assim, contrato de locação, contrato de compra e venda, contrato de compra e contrato de venda, né? E nós fomos separando. Contrato de locação, contrato de compra, contrato de venda. Contrato de locação, contrato de compra, contrato de venda.
nota fiscal e documento referente a contrato de locação. Porque às vezes tinha uns caras que alugava e, tipo assim, pagava uma taxa a mais para que a mobiliária cuidasse de absolutamente tudo e o cara não tivesse que se preocupar com nem tipo assim, pagar um IPTU, uma taxa extra, nada que fosse dele, sacou? O cara pagava a mais para se ver livre total. Aí tinha que guardar isso também e tal. Então assim, tinha 4 ou 5 nexos que cobriam tudo. Até, cara, que depois que a gente tinha tirado umas 80 caixas, a gente achou caixas que eram ou entrevistas de emprego sem o nome das pessoas, que era tipo entrevistas para entrar no emprego, ou as pessoas fazendo autoavaliações e falando mal do serviço de forma anônima, cara. O bicho, e tinha tipo, sei lá, 2 dias e meio que a gente tava lá, a gente não aguentava mais fazer isso, até que a gente achou isso, cara. E a gente passou os próximos 15 dias lendo cada uma dessas páginas, cara. E assim, eu tava não trabalhando, sacou? Porque, tipo, quando aparecia uma coisa, eu saía. Tipo assim, devo ter, sei lá, feito 2 captações nesses 15 dias, porque o mercado tava muito ruim. Mas assim, velho, a gente, tipo assim, ansiava pra chegar o outro dia de manhã pra gente sentar e rir, velho. Porque eram as coisas mais maravilhosas do planeta, cara. Ou, literalmente, tipo assim, as entrevistas de emprego eram, tipo, o que o candidato ia respondendo as perguntas e observações dos entrevistadores, cara. E aí, cara, tipo assim, você começava a ler entrevista, né, tipo assim, não, candidato com boa aparência, tal, pouca experiência, não fala bem. Aí no meio da folha você vê, tipo assim, uma resposta qualquer que o cara deu sobre ramo imobiliário, e aí embaixo, assim, puta merda, eu não acredito, é a 3ª vez que esse maluco põe a mão no saco. E assim, umas observação muito nada a ver, cara. Uma observação assim, fenomenal do tipo, candidata tal. Sinceramente, essa blusa é muito feia. Onde ela comprou não vendia pra humanos, cara. E tinha várias, sacou? Tipo assim, a candidata tem cheiro de pet shop, velho. Essa eu não esqueço jamais, cara. Que tipo, como assim, cara? Eu fiquei pensando, que cheiro de pet shop é esse, cara? Porque, tipo, eu tive cachorro muito tempo na minha vida. Será que a pessoa tá falando, tipo, do cheiro de banho de pet shop? Porque o lugar de banho de pet shop tem aquele cheiro, né? De shampoo e secador. Sim. Tipo assim, shampoo pra cachorro, que é um cheiro que não é nada demais, mas tem sempre, é sempre permeado por aquele vapor de secador que molhado. Sacou? E aí, tipo assim, eu não sabia se era um elogio ou não, sacou? E tipo assim, velho, era muito bom ler as entrevistas, cara. E aí a gente achou depois, na sequência das entrevistas, eu já adiantei, as caixas das autoavaliações e avaliações da empresa, cara. Velho, as avaliações da empresa, velho, você vê que a galera já tinha perdido todas as esperanças, era uma galera muito amarga, sacou? Cara, tipo, literalmente uma que era assim, eu até hoje não entendo por que minha mulher me largou, mas aqui estou eu nesse emprego de merda tentando pagar a pensão dos meus filhos. Cara, a gente falou, velho, vamos sair tomar um café que o clima pesou, sacou? Caralho, velho. Sim, cara. E tipo assim, quem que escreve isso na autoavaliação da empresa, velho? Todo mundo vai saber que é o cara que tá passando por uma separação difícil, tá ligado? Isso não vai te ajudar, velho. Não, e tinha umas paradas muito loucas, cara. Tipo assim, pessoa falando assim, não sei quem, e aí põe o nome, sacou? Tipo assim, sei lá, o Ricardo, eu tenho certeza que é ele. Ele vai mijar no banheiro feminino e fica mijando em cima do vaso só pra nos provocar, sacou? É tipo essas brigas de... Quê? Não, tipo assim, autoavaliação, escreva suas impressões sobre você e a empresa, e a pessoa vai lá e fala assim, o fulano é um bosta e tá mijando não sei aonde. E isso tornou esse não trabalho num trabalho delicioso, cara. E a gente ficou literalmente, cara, mais 2 semanas e pouco pra fazer o rolê, cara. E aí a gente tinha que segurar pra não rir alto e não parecer que a gente tava feliz demais organizando as cachetas, tá ligado? Isso é uma característica muito comum do ambiente de trabalho que não pode rolar muita alegria, não. Acho que tem muita alegria espontânea, vamos dizer assim.
Eu acho que se o setor inteiro, se é alguma coisa, né? Se vem do chefe, alguma coisa assim, mas essa alegria espontânea, essa coisa de você estar vasculhando e, né, te põe numa função dessa, é pra você chorar de rir, cara, porque só deve ter pérola, deve ter coisas épicas. Porque tem gente que... Eu lembro dessa época que você trabalhava, que tinha o anúncio do cara vendendo um galpão enorme, e que eu lembro que você contou, eu falei, você tá exagerando? Ele falou, não tô, cara. Eu lembro que você logou... Eu te mandei o link, né, cara? Eu loguei e te mandei a parada, né, cara? Você logou lá em casa, cara. Você logou lá em casa e você me mostrou, falou, não, vou te mostrar agora, aguenta aí e tal, entrou. Eu lembro que você instalou um trenzinho, que era tipo um trem certificado, um trem assim, instalou um trem, fez toda uma coisa, entrou e falou, deixa eu te mostrar que isso aqui tá dentro dos troços que eu tô cuidando. E pegou, abriu e tava exatamente do jeito que você tinha falado, cara. Caminhão cabe altos, não sei o que, não sei quantos metros quadrados, só vendo pra ter noção. Não, cara, velho, era o anúncio mais emmalaqueso de todos os tempos, cara. É muito bom porque parecia um meme de hoje. Igual quando você vê aqueles anúncios em inglês que é tipo, escova de dente, aí tem uma foto de uma escova de dente e um texto tipo assim, holy fucking shit, this is a fucking toothbrush, tipo, todo em caps, todo agressivão, todo tipo, o anúncio do cara do galpão era isso, era muito lindo, cara. Cara, e isso é uma das coisas engraçadas do serviço que vira e mexe acontece, cara, e essa é uma época que eu sinto falta, cara, que não é tipo assim, você parar de fazer o serviço, cara, mas a gente tinha um grupo que era todo mundo que lidava com uma parte do serviço que era, tipo assim, tinha um portal, uma ouvidoria que recebia, né, tipo assim, várias dúvidas e tal. E aí, com o tempo, essas dúvidas foram meio que batendo sempre nas mesmas teclas, e tinha um grupo que trabalhava com essas dúvidas, aí depois a gente falou com o pessoal da informática, e acabou que a gente conseguiu fazer um FAQ gigantesco, sacou? Que a gente foi atualizando com o tempo e parou de responder esses e-mails pormenorizados, e aí cada lugar passou a responder só os seus próprios e-mails. Fez sentido? Sim. Só que antes disso, tinha um momento que X pessoas foram eleitas por ninguém, sacou? Um belo dia você recebe na sua caixa de e-mail, parabéns, agora você é um dos gestores do grupo X, e isso te dá o brinde de receber 25 e-mails randômicos por dia do mundo inteiro com 1 milhão de perguntas na área Y. Beleza. E assim... A maioria das perguntas eram perguntas, assim, super estruturadas e normais e tal. Só que vira e mexe apareciam as perguntas lindas que eu acabei te mostrando. Algumas delas eu acabei te mostrando, não, acabei te contando algumas delas, que era, por exemplo, quero ser grego como faz. Sacou? Tipo, tinha umas perguntas muito nada a ver. Tipo assim, galera narrava um caso que não tinha absolutamente nada a ver com nenhuma área que a gente trabalhou em momento nenhum da história do ministério. E aí, no final, a pergunta tipo assim, o que vocês pretendem fazer a respeito? Tive uma época que eu já devo ter... Lance de coisa de trampo é que eu já devo ter mencionado a maior parte do que é relevante em episódios anteriores, mas eu trabalhava na cantina, né, da universidade lá em Coimbra, e, cara, era muito legal porque, assim, não tinha como evitar trabalhar. Primeiro porque o pessoal te ligava e perguntava, tipo, você pode hoje? Aí você fala, eu posso hoje, então show. E, tipo assim, normalmente comigo era o contrário. Eu estava precisando muito no horário, naquele lugar. Eu falava, quando a gente não precisar, a gente te liga. Tipo, caso contrário, só venha. Então eu falava, show. Tá ótimo, almoço de graça, janta de graça, tá lindo, vamos nessa. Então não tem como, porque você tá lavando prato. Então assim, rush de almoço, rush de jantar, você tipo, tem que estar lá. Só que é igual corrida... Como é que é isso? Corrida de tiro, que você tá na esteira em velocidade máxima, aí você corre pra caralho 1 minuto, aí você para 30 segundos, corre pra caralho 1 minuto. Então era tudo muito assim, mas... A maior parte das vezes que eu não tava fazendo alguma coisa lá, eu tava, tipo, aprendendo... Eu tava literalmente aprendendo coisas... Como é que fala? Coisas práticas. Tipo assim, como consertar, como funciona tal coisa. Porque você tá passando e você olha pro equipamento e fala, cara, como que essa merda funciona? Tipo assim, eu já olhei, eu já sei o que faço, como aí você esbarra alguém, como que funciona isso aqui e tal. Então, assim,
o uso desse tempo, né, o evitar trabalhar para aprender também é muito massa, assim, na minha vida profissional, em momentos em que, muitas vezes, a maior parte dos trampos que eu peguei, era muito naquela natureza de tipo assim, pô, isso aqui precisa ficar pronto, isso aqui precisa entrar, nada tinha exatamente, isso aqui tem que ocupar tanto tempo. Tem algumas situações, quando eu era mais novo, eu não soube lidar com essa coisa que tipo assim, porra, eu tenho que ficar aqui esse tempo, saco? Se eu resolvi o bagulho tá resolvido, entendeu? Então assim, eu já tive meus conflitos internos com isso, passei a aceitar mais de boa, mas ao mesmo tempo sempre foram trampos que não tem aquele impacto maior, assim, o de mais impacto, de mais demanda, por mais tempo, mais intensidade, realmente foi trampar em cozinha e área de serviço, assim, então tipo, que é bem intenso, mas ao mesmo tempo, tipo assim, são tiros mais curtos, então. Mas o grande lance é que nessa brincadeira eu aprendi um monte de coisa, cara. Eu aprendi a escrever, basicamente, não a parte de me alfabetizar. Isso foi na adolescência. Não, tá, mas enfim. Eu aprendi, tipo assim, técnicas literárias, não trabalhando, não estagiando. Eu tinha que ficar lá num horário, mas dentro desse horário que eu ficava lá, vez por outra tinha aula no laboratório que eu cuidava. A maior parte do tempo, ou eu tava jogando alguma coisa, ou eu tava, tipo, lendo e aprendendo coisas, tudo mais. Então, nessa brincadeira, eu aprendi a consertar coisas por natureza de trampos, né, muito manuais e tal, com equipamento e o caralho. Não sou nenhum super-herói doméstico, não. Mas, me salva aí, essa parte não vai valer nada. Eu ia... Tem algumas coisas que são tipo assim, uma lista comum de coisas que a galera faz pra fingir que tá trabalhando quando não tá trabalhando, que é basicamente tipo deixar um e-mail aberto pra ir, tipo, se alguém passa, você abre um e-mail rapidão. Sim, em trampos que muitas vezes nem sequer exigem o uso de e-mail. Sim, não, mas é tipo assim, sempre dá a impressão que é alguma coisa de trabalho, se o cara abre uma tábua, dá um alt tab, tem um e-mail e você parece que tá digitando, sacou? É tipo aquele rolê de filme de hacker nos anos 80, tá ligado? Você digita muito rápido e aperta uns alt tab, tem várias abas, sacou? Que aí, tipo assim, as pessoas vão olhar e falar assim, uau, produtividade! Saco? Eu fiz muito. Teve uma época de trampos de escritório também que horas e horas, na maior parte do tempo, 40 horas semanal, você passava 26, 27 horas sem fazer porra nenhuma. Não, ô bicho, deixa eu contar um caso que envolve um grande amigo nosso, que eu já contei aqui no podcast, mas tem muita gente que entrou depois, que não ouviu o episódio, que não lembra, que eu super acho que vale a pena. Eu tava conversando com o André, né? Um beijo pro menino André Caos, né? Nosso brother do saudosíssimo Fórum New Metal BR. E eu tava trampando. E aí, cara, eu meio que parei de conversar com o André pra olhar alguma outra coisa que também não era serviço, sacou? Tipo, sei lá, vendo jogo de futebol, alguma coisa assim, tipo um Globo Esporte da vida, assim, sacou? E aí, cara, o meu chefe antigo meio que apareceu do nada atrás de mim. E aí eu meti um alt tab pra voltar pro e-mail, porque eu tava conversando com o André no Google, no Gmail, sacou? E aí, cara, tinha, tipo assim, ele literalmente tinha mandado a frase em caps lock: "Oi, gato, por que ainda não transamos hoje?" E nessa hora, cara, sabe quando você abre um bagulho pra fingir que você tá, né, tipo, super interessado num trampo, e aí pula um chat de todo tamanho no meio da tela, com a letra em caps lock, cara. E aí, tipo assim, meu chefe tinha chegado assim: "Ô João, preciso de olhar uma coisa com você aqui rapidinho", aí eu... alt tab, blum, 15 segundos do silêncio mais constrangedor do universo, cara. E eu não sabia como reagir, sacou? Eu só fiquei parado olhando, eu nem tirei, sacou? Tipo, eu fiquei parado olhando. A tela gigantesca escrito: "Oi, gato, por que ainda não transamos hoje?" E aí meu chefe ficou calado um tempão. Aí ele falou: não, eu tô vendo que você tá ocupado aí, eu volto depois. E ele não falou mais comigo aquele dia. Tá passando por uma situação ali, melhor deixar o cara quieto, tá de boa.
E assim, eu não sei se você já passou por algum momento de embaraço gigantesco no trampo, cara. Cara, embaraço gigantesco, assim, ser pego dormindo nunca é legal. Sim. Sim. Não é legal de forma alguma. Mas ao mesmo tempo quando você acaba de acordar, você tá num momento tão vulnerável que você meio que tá pouco se fudendo. Então, tipo assim, você só meio que dá de ufa, tipo assim, mouse aí, saca? Porque você ainda tá meio grog. Então, tipo assim, as coisas saem sem filtro, eu sabe, não me pus na defensivo bastante pra ficar ainda mais embaraçoso do que já era. Então, felizmente, rolou isso. Mas... Cara, eu tenho uma outra da época que eu mexia com imóveis, cara, que foi o rolê mais bizarro e randômico que eu já me envolvi, cara. Olha só, a gente levava, tipo, 1 milhão de pessoas pra olhar 1 milhão de apartamentos, sacou? E foi que nem eu te falei, antes deles colocarem eu e o cara que era mais novo na captação, a gente ficou meio que rodando um tempo com os caras que eram mais velhos de venda pra aprender e tal, sacou? Porque, tipo, é um aprendizado que é muito prático. Dia de treinamento. Tipo dia de treinamento, assim. Denzel. Sacou? E aí, beleza. Num desses rolês de treinamento, a gente foi levar uma senhora num apartamento, tal, apartamento bonitão, tal, espaçoso. Aí ela falou assim, eu gostei muito, mas eu queria trazer uma pessoa aqui pra olhar o apartamento comigo, porque ele tem mais noção de apartamento e tal. Eu tenho como voltar depois? Eu falei, bom, claro, pode marcar com ele e tal. Quando a pessoa fala isso, velho, e isso é super comum na linha de negócio, o que você pensa, cara? Você pensa que ela vai levar ou um arquiteto ou um engenheiro, certo? Sim. Sabe o que você não pensa que ela vai levar, Mordente? O quê? Um xamã cheio de cristais pra mensurar as energias do apartamento. Ô bicho. Aí beleza, né? Aí o cara vira pra mim e fala assim, João, ela vai levar o engenheiro, o arquiteto dela, tal, você tem a planta do apartamento, você tem tudo. Leva a planta no dia, que eles provavelmente já vão pedir a planta. Tá, você tem alguma dúvida de rede elétrica, de alguma coisa assim? Aí eu tirei umas dúvidas com os caras que eu não conhecia direito, tal, como é que funcionava, o que eles podiam perguntar. Fiz até uma colinha, sabe, cara, quando você anota assim, tipo, talvez eles perguntem isso e tal, não, esse apartamento aqui, a chave geral do prédio é de tanto, sacou? Ele aguenta um chuveiro de 220, a fiação foi trocada em tal, nunca foi trocada a hidráulica, o apartamento é da década tal, então a hidráulica deve ser assim, talvez ainda tenha tubo de cobre, essas coisas básicas. Aí, tranquilo, velho. Eu chego pra encontrar com a senhora, velho. O cara parecia esses desenhos espírita da internet, de quando, tipo, um alien de um plano superior vem visitar a Terra. Velho, sério, cara. Sério, um bagulho muito, muito estranho, velho. Maluco com um cabelão branco gigantesco, tipo Raiden, assim, sabe? Com uma camisa, cara. Sabe essas camisas que, tipo, não são... tá entre o linho e o cânhamo. Você vê as fibras da camisa. E que ela tem, tipo, uma gola que... É como se fosse uma gola em V, só que ela vem descendo no peito aberto, quase até no umbigo. Sim, sei demais. E aí, onde tem em volta da golinha, tem tipo um patchwork, uma coisa assim, super trabalhada, assim, com várias cores e tal. É tipo assim, uma camisa que é, ao mesmo tempo, branca e tie-dye. Que é o tipo da camisa e o tipo da pessoa que você só imagina que você só vai ver de novo se você for num show do Grateful Dead em 1960. Tô ligado. E aí, tipo assim, eu cheguei, cara, e eu olhei assim pra figura e eu pensei, pô, caralho, esse cara deve ser arquiteto, né? Porque, tipo, o engenheiro normalmente se veste de uma forma mais, né, tradicional. Esse cara tá todo, né, tipo assim, calça branca, no mesmo estilo de negócio. Velho, a camisa e a calça amarrada com um cordão dourado, cara. Um cordão, sabe esse tipo de amarrar cortina, trançado, cara, assim. Eu tô imaginando, tipo, se o Leonardo Boff transasse com a propaganda de fim de ano da Globo. É isso, obrigado. É isso, você conseguiu descrever perfeitamente, velho. E aí, velho, bicho, eu juro que eu cheguei e eu tive que segurar muito pra não rir do inusitado da situação. E aí, cara, eu estendi a mão pro cara pra cumprimentar, falei, prazer, boa tarde. O cara pegou a minha mão, colocou no meu peito junto com a mão dele e falou, vamos respirar. E ele me fez respirar 10 vezes. E depois ele me falou, namastê. O bicho, eu tive que segurar muito, eu falando assim, eu vou ser demitido, porque eu vou rir demais desse maluco, cara.
Cara, e o maluco tinha altos cristais, velho. Tipo assim, todos os quartos do planeta em todas as cores que você imaginar, cara. Você sabe que eu nunca mais, na minha vida, vou te cumprimentar de outro jeito se não for assim, né? Você sabe. Eu vou esquecer, eu sei que eu da primeira vez, e aí, mano, com a mão no ar, você vai empurrar ela no meu peito e vai falar, vamos respirar, e eu vou ficar 30 minutos rindo, cara. 10 inspirações. Cara, vai rolar. Tipo assim, pra sua sorte, a gente não se vê tanto, mas a gente se vê. Sim. Pode saber. Cara, e assim, literalmente, cara, ele entrou na primeira sala, começou a espalhar os cristais dele, sacou? Uhum. E aí, tipo assim, ele sentou no meio, cara, dos cristais, sacou? Tipo, naquela posição de lótus, cara. Eu sequer consigo sentar do jeito que o maluco sentou. Sabe quando o cara trança uma perna por baixo, a outra por baixo, e você não vê o pé de jeito nenhum e fica certinho, assim? Sei. Tipo assim, e com a coluna mais aprumada, reta. Você fala assim, esse maluco vai transcender a qualquer tempo e vai abrir um portal aqui. É tipo chaca de virgem. Tipo chaca de virgem, cara. O cara sentou igual chaca de virgem. Ficou uns 10 minutos na sala, cara, e eu não sabia o que eu fazia, sacou? Eu fiquei, tipo, olhando, e eu com a cara de, tipo, eu posso estar aqui e tal. E a senhora, como se fosse a coisa mais normal e diuturna do planeta. Aí o cara levantou, virou pra ela e falou assim, energias conflitantes. Podemos ir embora. E foi isso, velho. Caralho. E eu fiquei olhando assim, cara. Eu despedi do cara, sem encostar nele, né? Eu só balancei a cabeça, tal, despedi dela, porque eu falei assim, vai fazer alguma outra coisa estranha aqui. E a senhora não comprou um apartamento porque ele tinha energias conflitantes. Ô, bicho, e aí você imagina eu voltando pra narrar pro cara, que era o cara experiente, o que foi o que rolou comigo. Velho, era um senhor de uns 55, 60 anos careca, velho. Ele era branquinho, cara. Ele ficou vermelho de rir. Ele ficou uns 15 minutos rindo. Ele não conseguia parar de rir, cara. Não, e aí, tipo assim, depois que ele parou de... ele teve que levantar, tomar café, saiu pra fumar um cigarro. Ele voltou, olhava pra mim, gargalhava e saía de novo, sacou? Depois de umas 3 vezes nisso, cara, ele me vira assim e fala, cara, tem mais de 30 anos que eu trabalho com isso. Eu nunca peguei nada remotamente parecido. Caralho, bicho. Porra, eu teve uma vez que eu também em Coimbra, né, remetendo à época lá de vender TV a cabo, que até em algum episódio pra trás eu contei o caso que quase te matou de rir. Sim. Ao vivaço na gravação. Mas, tipo assim, nessa coisa de andar com pessoas mais experientes e vendendo TV a cabo de porta em porta, fui parar com um maluco que se botava ele nos bairros que era assim, tinha 2 casebre e o cara voltava com 10 assinaturas. Então, assim, muito habilidoso. Aí a gente foi parar numa casa, tipo uma casa, não é bem uma, como se fossem 2 chácaras geminadas. Então, assim, elas não são unidas pela parte construída, elas são unidas pela parte de terra, de chão e etc. 2 casais já mais idosos e tal, que racharam o terreno ali, cada um fez sua casinha e show, né? Talvez, vamos dizer aí, swingers da virada do século, né? Quem sou eu pra julgar, mas por que não? Mas de qualquer forma, aí a gente foi parar lá e assim, o cara já tinha ido lá umas vezes e ele vinha comentando comigo, não, essa aqui eu vou tentar fechar, porque eu vou fechar as 2 casas com os 2 planos, blá, 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 e eu vou colocar eles num lanche de promoção muito bom, que se eu vender essa promoção, minha comissão aumenta e tal, não sei o que, não sei o que. Então assim, hoje se você observar, você vai ver como é que é pra bater o martelo. Só que chegou lá e já era fim de tarde, já era pra 7h15 e tal, então já tava todo mundo naquele clima de relaxar. E chega lá, um dos casais recebe lá, o vézinho e a vézinha recebe a gente. Eu tô na minha, cara, caladinho, quietinho, só observando, e o cara conversando com o velhinho e a velhinha, tipo assim, vamos pôr um negócio pra comer e tal, não sei o que. E a regra é, tipo assim, você não precisa comer se você não quiser, mas se você quiser comer e quiser trocar ideia, se for pra, entendeu? Se, além de tudo, te ajudar a converter a venda, show, mete bronca, né? Você não, tipo assim, você não pede coisas, a menos que seja uma água muito urgente ou qualquer coisa assim. Aí, beleza, tô polidinho na minha, de boa. Ela, não sei o que, não, eu trouxe um pãozinho aqui com uns frios e tal, aí, tipo assim, cortes lindos, linguiça defumada, salaminho, caralho, os pãozinhos gostosos, azeite, e eu, cara, eu tava
meio que tentando manter meu ouvido ligado na conversa do meu colega de equipe com o velhinho pra poder ver o que ele tava definindo ali, mas eu não conseguia ouvir porque, tipo, minha mandíbula tava mexendo o tempo inteiro, porque eu só mastigava pão com frios e queijo e azeite e cara, comecei a trocar ideia com a velhinha enquanto o marido dela conversava com o brother que ia vender a TV a cabo pra ele. Comecei a conversar com ela, os dois estão lá, não sei o que, não sei o que. Aí o cara deu uma distraída, assim, olhou e falou, pô, vamos comer um pãozinho aqui. Aí meu brother, tipo assim, não, vamos só assinar o contrato e encerrar isso logo e tal. Não, mas o outro cara da outra casa tá vindo ainda e tal, não sei o que, relaxa aí. E eu, tipo assim, já tava sentado na mesa, conversando com o velhinho, virando pro cara, tipo assim, só senta aí, para de ser trouxa, senta aí, bro. E aí o cara ele tinha uma obstinação míope no bagulho, então ele queria realmente só fechar o negócio e sair, e tipo assim, de fato tinha que esperar outro cara. Ele achou que ele ia conseguir fazer o negócio ali de um jeito, ia ter que esperar, e ficou ali evitando toda a comida. Cara, eu comecei a comer igual um maluco, aí falou, não, vou botar um pingado pra gente. Eu falei, café com leite, vambora. Só que o pingado que ele quis dizer é o tipo vinhozinho de fabricação própria deles lá, que fica num tonel. E é tipo um vinhozinho suave, de mesa, nada demais, não é nem seco. É tipo assim, só é tipo um suquinho de uva pra adultos, né? Realmente nada demais. Porém, tava uma delícia, cara. Tipo assim, os vezinhos tiveram a manha, cara, tava muito gostoso. E começaram a meter pão e frio, cara, e eu fui tomando vinho, comendo pão. E tipo assim... Chegou uma parte que eu simplesmente toquei o foda-se. Eu tava fazendo tudo pra poder prestar atenção em como que o cara ia fechar esse contrato, ter o contrato mais completo, em lugares igual essa região que a gente tava, era até mais fácil de você vender um pacote mais completo, que é tipo assim, você tá isolado pra caralho, pode botar, se você botar isso tudo aqui, cara, você vai estar praticamente dentro da cidade sem precisar sair do mato, tranquilinho que você tá aqui. Então assim, toda uma lab e tal, e eu já tipo assim, brother, foda-se, eu já tava aí, eu já tinha tomado uns 2, 3 copinhos de vinho, então já tava tipo assim, naquela coisa tipo, sei lá, o Ronnie Wood, antes de sair do hotel, se preparando pra ir pro camarote da Brahma. Ou seja, eu não tô lá ainda, mas tipo, se deixar eu chego lá, sabe? E trocando ideia com o tipo assim, você é do Brasil e tal, nossa, meu filho tá no Brasil, porra, seu filho tá em qual cidade? Tá em tal cidade, nossa, caralho, conheço essa cidade e tal, não sei o que, babá. Cara, 1000 ideias tal, e o cara ficando puto comigo, eu conseguia ver ele, tipo assim, eu conseguia ver a nuvem de ódio emanando do topo do scalp, tipo uma trepanação divina que tirava as energias negativas dele, deixava pairando no ar em cima da cabeça dele, enquanto ele mantinha poker face e tal. Eu sabia que ele tava putaço, mas ele tinha que esperar porque o maluco ia chegar. E o maluco chegou, depois que o maluco chegou, o cara parecia que já chegou pra isso mesmo. Então, assim, o outro vezinho chegou lá, opa, o cara já tá aí e tal, e aí, beleza? E aí, gente, beleza? Tal, blá. Bora matar esse negócio aí, cara, cara, foi assim, 45, 50 minutos sentado lá, trocando ideia. Não, cara, eu não peguei nada, não vi como é que o contrato foi fechado, não saquei, mas, né, pra quem tá ouvindo aí que chegou por agora, né, no lore do Decréptus, né, no cânone esse trampo de vender TV a cabo, eu de fato não tava num momento em que eu ia me empenhar. Eu conseguia ver o tanto que podia dar certo, mas eu não tava nem um pouco interessado em me empenhar em nada. E nesse dia, eu acho que foi o melhor dia que eu consegui não fazer nada, fazendo alguma coisa e ao mesmo tempo trocando ideia, enchendo o bucho. Não vou falar que eu enchi a cara não, mas deu pra dar uma calibrada. Tipo assim, dias que você sai da firma e que o dia é suave, você vai querer saber, velho, pau no cu, vou tomar uma cerveja no almoço hoje. E aí você sabe, e aí você toma aquela cervejinha mais parruda, você vai na cerveja mais encorpada só pra amaciar as arestas. E que foi eu tomando o vinhozinho pingado dos vizinhos lá, fiquei suavão, porque senão eu teria voltado pra casa frustrado, tipo assim, porra, não dá pra entender nada que esse cara fala, ele é muito bom de serviço e não dá pra entender o que ele faz, basicamente. Então pelo menos eu voltei feliz e evitei epicamente de trabalhar nesse dia da melhor forma possível, foi ótimo. Não, que foda, cara. E velho, pra gente fechar, cara, um tema muito polêmica. Tem gente, cara, polêmicos, kkkkkk.
Cara, tem gente que consegue a proeza que eu não consigo de, entre aspas, trabalhar ouvindo música, cara. Porque, tipo, depende do trabalho dá, depende do trabalho não dá. E no meu não dá. Eu sei que você já teve seus que dá e os seus que não dá. Você já teve algum momento que você tentou trabalhar ouvindo música num trabalho que não dava e você parou porque, tipo, era simplesmente impossível concatenar tudo o que estava acontecendo? Sim. Já teve em agências de publicidade, porque nunca tem... Tipo assim, na maior parte do tempo dá pra você levar na boa, só que nas condições que se apresentavam lá, tipo assim, não era... Não dá nem pra chamar de agência. Não era uma agência, parecia sei lá. Então, assim, por mais que o que eu estivesse fazendo me permitisse fazer isso, porque era só quieto no computador, eu não estava mexendo com recurso de vídeo nem de áudio, então dava para fazer tranquilo. Mas ao mesmo tempo o ambiente não permitia isso, era gritaria, barulhada, loucura. Então, assim, não por mais que eu pudesse fazer aquilo, se eu não fizesse, muito daquele caldeirão ia derramar em mim, a troco de porra nenhuma. Então eu evitei por causa disso. E eu já tentei também, nas poucas vezes que eu freelei, vamos pôr entre aspas, né? Não é nem editando o áudio, tipo assim, decupando o áudio, decupando o vídeo, que são coisas que eu de fato consigo fazer, editar pesado assim, não tem muita manha não, mas de fazer isso, ouvindo música, é impossível, não dá. Se alguém consegue, cara, eu não quero nem saber como. Não, cara, eu acho que se a pessoa consegue, a ficha dela foi feita em Mago a Ascensão e ela tem esfera de mente, sacou? Porque ela divide a cabeça dela em duas. Pois é. Que é impossível. Eu quero terminar esse episódio, né, que a gente já passou de 1 hora que a gente prometeu pro Daniel que a gente ia manter um padrão de tamanhos, contando um lindo caso da firma. Tinha um colega nosso, cara, que ele chegava de manhã, a primeira coisa que ele fazia era colocar seus fones. Seus fones, porém, se não obstante, eram aqueles fones da década de 80, preto, gigantesco, por cima da cabeça, que ele parecia um radialista de rádio do interior. Que não é exatamente o fone mais discreto do planeta. E como ele enfiava aquele fone e ficava caladona dele, meio que a gente, tipo, quase nunca conversava com ele, a não ser o que era... tipo, estritamente necessário de trabalho. Aí um dia, cara, eu passei do lado da mesa dele e eu observei que o fone não tava plugado. E aquilo me deu um incômodo profundo. E aí, cara, eu encostei no ombro dele assim, pedi pra ele tirar o fone, cheguei perto dele e falei assim: fulano, seu fone não tá plugado. Ele olhou pra mim e falou: nunca teve. É pra evitar de falar com todos vocês. Ô bicho. Cara, eu me senti tão triste nesse dia, velho. E eu acho que a gente tinha que acabar agora, cara. É só isso. Pra você que tá aí ouvindo, não ter que ouvir a gente. Todos nós aqui. Exatamente, cara. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão ouvindo Decretos desde o começo, porém com os fones desplugados, cara. Moral, não sei, sabe? Certeza. Você ouviu? Decretos. De volta na próxima semana. Terminou.